Pega sua Bíblia comigo, abra ela em Hebreus, lá no Novo Testamento, mais perto do fim do que do começo. Hebreus 8:10. Hebreus 8:10. Vai nos dizer o seguinte: se você tem a sua palavra, acompanhe comigo. Se você não tem, redobre a sua atenção. Hebreus 8:10 vai nos dizer: eis a aliança que firmarei com o povo de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis em sua mente e as gravarei no seu coração. E serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais precisará ensinar o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conhece o Senhor. Pois todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque terei misericórdia das suas culpas e não me lembrarei mais de seus pecados. Vou ler de novo. Eis a aliança que firmarei com o povo de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis. Diga leis. Diga com mais força, leis. Em sua mente as gravarei, no seu coração. Diga coração. Diga com mais força, coração. E serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Feche seus olhos comigo. Se você tem a sua Bíblia aí, coloque ela sobre o seu peito. Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós cremos que o Senhor já fez grandes coisas em nosso meio, já vem operando em nosso meio, já no nosso último mês, no nosso carnaval, nesse final de semana, já ontem à noite o Senhor começou a operar grandes coisas nas nossas vidas, mas nós sabemos que se nós pedirmos mais, o Senhor mais assim derramará. Por isso, nessa manhã, redobra, Senhor, a unção do Teu Espírito já derramada nas nossas vidas. Redobra a ousadia, a coragem, o atrevimento, os dons e carismas que o Senhor já tem derramado nas nossas vidas nessa manhã. Redobra em nome de Jesus. Eu te peço por cada um que aqui nesse momento está reunido comigo, e até mesmo por aqueles que estão no YouTube. Te peço pela vida de cada um, te peço pela família, pela casa de cada um, Senhor. Te peço por esse ambiente, que se há nesse lugar algum espírito que não seja o Espírito Santo de Deus, nós ordenamos agora, pelo Teu nome poderoso, que ele seja mandado embora agora. Se há um espírito que está rodeando a sua casa, a sua família, que não seja o Espírito Santo de Deus, nós damos a ele a ordem agora, que ele seja expulso no nome de Jesus. Afasta, Senhor, nessa manhã toda a distração, todo sentimento que não vem de Ti, tudo aquilo que pode atrapalhar a nossa vida de se aproximar da Tua palavra, porque nós sabemos que ela é uma palavra viva e eficaz, nós sabemos que ela é uma palavra que dá frutos, por isso vem dar frutos na nossa vida, no nome de Jesus. E aqueles que creem, digam amém. Aqueles que creem, digam glória a Deus. Se você crê, celebre Jesus. Coloque a mão sobre o seu coração e repita o seguinte: eu sou tricotômico. De novo, eu sou tricotômico. Sei que talvez alguns já estão acostumados com esse nome tri, né? Tri da Libertadores, assim. E aí, hoje de noite, inclusive, quem quiser acompanhar o jogo com a gente vai botar depois ali, projetor. Mas eu vou deixar essa conversa para o final da noite. Aí a gente volta a falar sobre isso. Mas enfim, vamos lá. O tema da pregação que me foi pedido nessa manhã, eu vou até abrir aqui para falar com exatidão. E você vai repousar de tão poderoso que é esse tema. O tema desta pregação é: abrasados no espírito ou na carne?
Repita comigo: abrasados no Espírito. Se você repetir forte já na primeira vez, você não precisa repetir. Então vamos lá: abrasados no Espírito, ou na carne. Então, como nós falamos antes, como você repetiu, você, eu, nós somos seres tricotômicos. O que é isso? Nós temos 3 naturezas, que são corpo, alma e espírito. Ou seja, nós não somos apenas um corpo, você não é apenas a matéria que você tem. Faça assim. Você não é apenas isso, você não é apenas essa beleza toda externa. É também, mas não é só. Nós temos a alma e o espírito, e eu vou explicar para você a diferença dessas duas palavras, porque talvez no nosso cotidiano possa passar desapercebido. Essa garrafa, ela tem alma? A garrafa não. Mas a água que tem dentro dela, ela tem alma? Será? A planta, uma flor, uma linda flor que nasce, ela tem alma? Tem alma. E eu já vou explicar para você. O seu cachorrinho, o seu gatinho, o animalzinho que você tem, ele tem alma? Tem. E eu já vou explicar. Alma vem de ânima, que quer dizer animado. Ou seja, tudo aquilo que é animado tem alma. Tudo aquilo que nasce, cresce e morre, tem alma, porque tem ânima. Agora, existe uma diferença do seu animal, da planta para você. Embora muitas vezes não pareça, mas você não é uma planta. Embora existam pessoas que parecem, né? Que às vezes a gente pede uma coisa e a pessoa fica plantada lá, não faz nada. Mas não é, embora pareça, não é. Tem uma diferença. Porque você não é apenas corpo, você tem corpo. A planta tem corpo. Não é um corpo igual ao seu, mas ela tem o corpo, ela tem a matéria. Ela tem a ânima, ela tem a alma. Porque ela nasce, ela cresce, ela morre. Tudo aquilo que é animado tem alma. Agora, ela não tem aquilo que nós chamamos de espírito, ou alma espiritual, alguns vão dizer assim. Que é aquilo que vai trazer a diferença entre nós e todos os outros seres. Então aí você vai poder usar como exemplo a razão, o escolher como você quer agir, porque você muitas vezes pode até mesmo fazer as coisas no impulso, mas você tem a opção de não fazê-lo. Um animal, ele não pode não fazer. A planta, ela não acorda no seu dia e diz: hoje eu não vou fazer fotossíntese. Ela não determina isso. O seu ser, ele foi programado e ele simplesmente vai agir daquela forma. O ser do animal, ele não foi programado para escolher se ele vai atacar ou não. Quando ele se sente ameaçado, ele ataca. Você, mesmo se sentindo ameaçado, tem a opção de não atacar, de não o fazer. Então aí está a grande diferença entre você e um animal, entre você e uma planta. Você é tricotômico, você tem a sua natureza humana, a sua natureza física, a sua alma e o seu espírito. Por que eu estou falando sobre tudo isso no início? Para que você entenda que não basta você focar em uma das 3 áreas da sua vida. Porque o inimigo, ele sabe que você é corpo, alma e espírito. Imagina que você tem um grande inimigo e você precisa atacá-lo. Você vai atacar na parte que ele é mais forte ou na parte que ele é mais frágil? Ou no silêncio, pode ser também. Mas é na parte que é mais frágil. Você dificilmente vai brigar com alguém que é mais forte que você. Dificilmente, só se você é meio pancadinha. Aí se você quer apanhar, você vai brigar com quem é mais forte que você. Agora, se você sabe que você é mais forte, quem é aquele cara que está falando comigo daquele jeito? Se é um cara que é mais forte que você, deixa pra lá, nem era comigo, né? Nem estava falando comigo. Agora, se você, desse aí eu dou conta, esse aí eu não vou deixar falar desse jeito comigo, não.
Da mesma forma, o demônio age com a gente. Ele precisa a todo e qualquer custo atacar você. É aquilo que ele sabe fazer. Porque atacando a você, ele ataca diretamente a Deus. Ele não consegue atacar ao Senhor, mas como que ele consegue de alguma forma atacar o Senhor? Atacando a pessoa ou as pessoas que o Senhor mais ama, que é você, que somos nós. Então a forma do inimigo atacar ao Senhor é quando ele consegue atacar a você. Então ele está a todo momento procurando a melhor forma de te fazer mal. E ele, sabendo que você é tricotômico, ele pensa: bom, eu tenho 3 áreas que eu posso atacar essa pessoa. Eu posso atacá-la na alma, no espírito ou na carne. Na alma, no espírito ou na carne. E como eu disse, ele vai sempre atacar aquilo que é o mais fraco, sempre aquilo que é o mais frágil, porque a probabilidade dele te vencer naquela área é muito maior. Então provavelmente você saiu do carnaval. Tem alguém que não estava no retiro de carnaval? Levante o braço. Não estava. Tá, a maioria estava. É bem possível que você tenha saído do retiro muito fervoroso, com vontade de fazer muitas coisas, de orar muito, de crescer em Deus, de evangelizar. Mas depois o inimigo, ele tirou essa vontade de você. Mas o primeiro ataque que ele fez não foi de forma direta. Porque provavelmente se você saindo do retiro ali cheio de Deus, cheio de vontade, e aí você vai dizer: não, essa noite eu vou rezar. Você chegou na sua casa muito difícil, que o inimigo ele te provou na sua área espiritual. Dificilmente ele fez isso. Sabe qual foi a probabilidade? É bem possível que você, saindo do retiro, sabe aquela menininha que você queria muito conversar e nunca te deu bola? Depois do retiro ela te manda uma mensagem. Sabe aquele carinha que você: nossa, esse é perfeito. E ele nunca te deu bola. Aí saiu do retiro, foi lá e curtiu tua foto. Por quê? Porque essa é uma área que você não estava preparado. Essa era uma área que você não estava vigiando. E quando o inimigo ele te ataca ali, ele primeiro te derruba ali para depois te derrubar por completo. Porque, como eu disse, nós somos seres tricotômicos. Então não é que nós temos 3 pessoas em nós, não. Então quando você está mal em uma área, ela afeta todas as outras. Então não basta você se fortalecer muito em apenas uma dessas 3, porque em algum momento, quando você for atacada nas outras 2 áreas, de nada vai fazer diferença se você estiver forte na terceira. De nada vai fazer. Pensa que você é um cara muito forte, mas você só malha o braço. Você vai brigar com alguém, ele te dá um soco, sei lá, na barriga. O teu braço não vai adiantar de nada. Tu vai sentir a mesma dor e talvez tu não vai conseguir usar aquele super braço que você tem. Porque ele te atacou na área que você estava mais frágil. Ele te atacou na área que você estava mais fraco. Antes de nós continuarmos, eu quero que você levante seu braço direito comigo. Bem alto, mais alto que você puder. E você vai repetir a seguinte frase: eu. Diga com força: eu não me chatearei. Se me chatear, se me embrabecer, depois, só depois, eu vou falar com o Bernardo. Pode baixar o braço. Por que eu estou dizendo isso, tá? Eu preciso que você tenha um olhar de muito carinho para isso que eu vou dizer para você agora. Eu vou tocar em áreas aqui que são desconfortáveis para você. E talvez são marcas na sua vida que são desconfortáveis para você. E talvez você não vai concordar com aquilo que eu vou dizer aqui.
Mas eu preciso que você, num primeiro momento, escute isso. E se depois, e só depois, como você falou, algo que nessa manhã aqui eu falar, e você vai dizer, poxa, isso para mim não faz sentido. Não concordo com isso. Não acho que deve ser assim. Você vai vir e vai conversar comigo. Por quê? Aqui eu preciso, como vocês podem ver, vocês estão em grande grupo. Então eu não tenho como fazer a aplicação de cada teoria na vida de cada um. Porque eu posso simplesmente, vou dar um exemplo agora aqui, chegar e dizer, você precisa rezar. Tá bom. Ah, mas você, sei lá, trabalha de noite. Você vai fazer vigílias durante a madrugada? Dificilmente, porque você está trabalhando. Então, você não vai fazer a vigília de madrugada. Mas você pode fazer essa oração de manhã. Agora, você estuda de manhã, mas não trabalha à noite. Você vai poder orar à noite. E não vai orar de manhã, porque você está estudando. Não que você não pode orar na escola, mas você não vai dedicar tanto tempo à oração, porque você tem que fazer outra coisa. Então entende que a teoria, ela precisa ser geral, mas a aplicação, ela tem algumas diferenças, de acordo com a vida de cada um. Aquilo que eu vou dizer aqui, ela é a teoria geral para todos. Mas como vai se dar a aplicação disso na vida de cada um, aí a gente vai conversar. Eu não tenho como parar, porque senão daí a gente vai ficar, olha, não vou nem dizer o dia todo, nem a gente pode ficar uma vida aqui, porque são vidas que nós estaremos conversando. São pontos, são áreas das vidas de cada um de vocês que nós precisamos conversar. Combinado? Combinado? Tá bom. Então tá bom. Então, não me odeiem, não me julguem, tá bom? Mas eu preciso falar algumas coisas para você, para o melhor da sua vida. Amém? Como nós lemos em Hebreus, a lei que o Senhor antes tinha dado a Moisés, para que ele ali escrevesse na pedra da lei e proclamasse para o povo. A gente vai junto. Se vocês não dão glória a Deus, até o sino começa a bater. Eu só. A lei que antes estava apenas escrita, que era apenas uma normativa, Jesus então, ele nos diz que ele não mais apenas escreveria em pedras, mas ele colocaria nas suas mentes e marcaria os seus corações. Essa folha é muito ruim. Vou pegar outra folha, porque ela já tem. Esta folha, ela tem alguma marca? Não tem. E é perceptível que ela não tem uma marca. Agora, essa folha aqui, ela tem alguma marca? Ela tem. E é perceptível que ela tem marca. Então toda marca, ela precisa ser perceptível. Se ela não é perceptível, ela não é uma marca. Então quando o Senhor ele diz que vai marcar o nosso coração, ele quer dizer que ele vai fazer isso de forma perceptível. Então se você ainda não consegue perceber que algo no seu coração está marcado, é porque essa marca ainda não aconteceu. E até mesmo pode parecer que está ali. Mas quando Jesus ele diz que vai tirar as leis da pedra e vai colocá-las no nosso coração, ele quer dizer, eu vou tirar do exterior, eu vou tirar apenas a lei pela lei, mas eu vou colocar algo no coração de vocês que até mesmo se não estivesse escrito assim, vocês o fariam. É preciso que exista uma lei na sua casa, dizendo que você não pode agredir a sua mãe? Não é preciso. Mas algo no seu coração te inclina a não fazer. Não é preciso que um juiz chegue na sua casa e diga isso: você, a partir de hoje, não pode agredir a sua mãe. Porque existe uma marca no seu coração. Algo está ali gravado em você. E mesmo que nunca tenham te dito isso, você não o faz. Porque antes de estar no externo, algo já está gravado no seu coração.
E é isso que Jesus ele quer nos dizer quando ele fala que ele irá tirar as leis da pedra e as gravará no nosso coração. E até mesmo talvez situações que antes de ter uma experiência com Deus, era muito difícil de você mudar. Depois que você teve uma experiência com Deus, aquilo mudou do dia para a noite e você nem percebeu. Porque é isso que a graça de Deus faz. Muitas vezes nós tentamos buscar, batalhar, nos esforçar por algo e não conseguimos. Mas a partir do momento que a graça de Deus, que a graça de Deus marca o nosso coração, de forma rápida, nós o fazemos. Essa é a marca que o Espírito Santo quer causar nos nossos corações. Ela precisa ser uma marca perceptível. Eu não estava aqui na primeira pregação, mas eu vim acompanhando pelo YouTube. E ele falava sobre isso, o quanto você precisa ter uma vida que os outros percebam que algo está diferente. Porque se não se percebe uma mudança, é bem possível que essa mudança não tenha acontecido. É bem possível. Você pode olhar para essas paredes, é perceptível que ela não foi pintada. Quando nós, na próxima semana, pintarmos essas paredes, vai ser perceptível que elas estarão pintadas. Houve uma mudança, e essa mudança é perceptível. A mudança do nosso coração ela precisa ser perceptível. A mudança na nossa vida ela precisa ser perceptível. Mas tudo isso, assim como toda a vida cristã, ela é baseada em uma coisa: visão de futuro. Diga comigo, visão de futuro. Toda a nossa vida com Deus, em Deus, ela é baseada na visão de futuro. Por quê? Não faz sentido. Diga comigo, não faz sentido. Não sei, talvez eu estou falando aqui, você não está entendendo aí. Não é cochichar, é falar. Não faz sentido. Não faz sentido fazer jejum. Não precisa repetir. Não faz sentido fazer jejum. Não faz sentido fazer penitência. Não faz sentido você abrir mão ontem do seu sábado à noite para estar aqui. Não faz sentido. No primeiro momento não faz sentido. Mas quando você faz tudo isso porque você pensa depois, bom, aí começa a ter sentido. Nós vivemos o que vivemos, como vivemos, porque nós almejamos chegar a um lugar com uma pessoa. Nós estamos passando agora pelo tempo da quaresma. O tempo da quaresma é um tempo propício para a penitência. E a penitência ela só faz sentido quando você entende que aquilo vai te aproximar de Deus. Ela só faz sentido quando aquilo realmente quer e vai te aproximar de Deus. Se a penitência ela não te aproxima de Deus, é melhor você não estar fazendo. Porque aí você está passando vontade de bobo. Não sei, talvez você que está aqui me escutando está fazendo, sei lá, penitência de refrigerante, que é a mais comum. Não faz sentido você ficar 40 dias sem tomar aquela coca bem gelada. Simplesmente, não quero passar vontade só. Não faz sentido. A nossa vida com Cristo, a nossa vida cristã, ela é baseada na visão de futuro. Mas é verdade também que porque nós o fazemos dessa forma, Deus ele nos dá algumas degustações do paraíso. Então você vai ver mártires, por exemplo, que morreram por Jesus. Faz sentido você simplesmente morrer porque eu sou seguidor de Cristo. Faz sentido? Não. Tu vai me matar se eu falar que eu não sou cristão? Então eu vou falar que eu não sou cristão, não quero morrer. Não faz sentido você morrer por ser cristão. Faz apenas sentido você fazer isso porque isso te aproxima de Deus. Faz sentido você ter uma vida penitencial porque isso te aproxima de Deus.
Mas no meio desse caminho, Deus ele vai te dando degustações do paraíso. Assim como ontem à noite nós estávamos aqui, podemos degustar uma experiência com Deus, que impactou os nossos corações, que impactou a nossa vida, são os prazeres que Deus ele nos dá. São os agrados do Senhor para a nossa vida, que muitas vezes abre mão de viver certas experiências por Deus. E porque nós o fazemos dessa forma, Ele nos retribui com momentos da degustação do paraíso. A vida em Deus, a penitência em Deus, abrir mão de muitas situações na nossa vida por Deus só faz sentido depois. Talvez alguns, eu não lembro agora quem estava, porque começou com 2 e aí quando a gente terminou acho que tinha uns 20 cabeças ao redor da gente. No Adorarte, sábado à noite. Sábado à noite, nós estávamos conversando e nós começamos a falar sobre castidade. Castidade não faz sentido quando você está vivendo. Não faz sentido. Nenhum. Castidade não. Enquanto você está ali, antes de namorar, enquanto você está ali namorando, buscando, entenda que eu estou simplificando o sentido da palavra castidade, tá? Porque a castidade, ela deve ser vivida durante toda a sua vida. No matrimônio também depois. Mas quando a gente pensa em castidade, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é: eu não posso beijar e nem fazer sexo. Então eu estou resumindo, basicamente castidade é isso nesse momento, ok? Então quando você está ali querendo namorar fulano, mas poxa, a gente está namorando, a minha mão vai aonde, o meu beijo vai aonde, a gente faz o quê? Não faz sentido você, não é prazeroso. Eu posso dizer isso para você. Se você não sabe, deixa eu te dar um breve resumo. Eu e a Jennifer nos conhecemos desde os 9 anos de idade, nós nos gostamos desde os 12 anos de idade, nós fomos namorar com 19 anos de idade. Então a gente passou um bom tempo se gostando e não namoramos. Querendo namorar? Bastante. Inclusive, eternas discussões que eu tive por telefone com o padre, era ele me provando, ou tentando me provar, aonde estava na Bíblia que eu não podia beijar e nem namorar com a idade que eu tinha. E naquele momento não fazia sentido nenhum, porque a única coisa que eu queria era beijar na boca. Ponto. Depois, no namoro, fazia sentido nós abrirmos mão do nosso prazer? Não. Olhando para o momento presente? Não. Posso garantir para você que era muito mais fácil e muito mais prazeroso para aquele momento simplesmente nós não vivermos a castidade. Simplesmente. Eu gosto de ti, tu gosta de mim, a gente vai transar, pronto. É muito mais simples, muito mais fácil do que você ter que ficar se cuidando até que hora conversa, até que hora se encontra. Você ter que ficar dizendo: olha, hoje eu não posso te ver, porque hoje o Espírito Santo desceu sobre mim e a minha carne ela está abrasada, eu não posso te ver. Então hoje a gente só vai se mandar mensagem mesmo, só vai ser um oizinho por mensagem. É muito mais fácil fazer isso, né? Não, claro que não. Mas, e eu posso dizer isso para você com toda a convicção do meu coração, eu só fui entender o tempo que eu fiquei sem namorar depois que eu comecei a namorar. Eu só fui entender a castidade no meu namoro e noivado depois que eu casei. Só começou a fazer sentido depois que eu passei por aquilo. Só teve o prazer de dizer: agora eu entendi. Ainda bem que eu fiz. Sabe por quê? Nós nos gostávamos desde muito jovens. Nós vamos esperar até os 19 anos? Não. Nós poderíamos ter começado ali com 16, 17, 18. Poderíamos. Em si isso é pecado? Não. Não. Isso é errado? Não.
Mas aí nós passamos para um próximo degrau. Esse é o perfeito? Viu, ó? Antes era o sino, agora são as crianças. Vocês não dão glória a Deus, ó. Nós, quando depois começamos a namorar, nós falamos, ainda bem que nós esperamos. Porque é muito provável que se nós tivéssemos começado antes, nós não estaríamos mais juntos. Não daria certo. Se esperando esse tempo todo que a gente esperou, a gente já passou por uns problemas bem feios. Imagina se a gente tivesse feito antes. Viu? Ó, glória a Deus. Se a gente esperou todo esse tempo e ainda assim a gente passou por um momento ali no final do primeiro ano que a gente namorou 2 anos. No final do primeiro ano, eu não sou uma pessoa muito metódica, assim, mas eu não sou uma pessoa muito planejada também, mas tem algumas coisas que eu sou bem organizado, bem planejado na minha vida. Então eu tinha um esquema que a gente ia começar a namorar. Depois que a gente namorasse, eu ia ficar 1 ano namorando, ia pedir ela em casamento, depois a gente ia ficar 1 ano noivado e depois ia casar. Já tinha tudo certinho já. Eu ia pedir ela em casamento no dia 25 de dezembro de 2019. 2020. Isso aí, porque a gente começou a namorar no dia 22 de 2019. Eu não ia pedir ela 3 dias depois, né? Daí eu ia ser muito emocionado se eu fizesse isso. Já fica a dica aí, tá? Sim. Mas enfim. No final de 2020, nós passamos por um momento bem difícil no nosso relacionamento. Bem difícil mesmo. Onde, na nossa cabeça, a gente ia noivar e a gente quase terminou. Nós, então, esperamos mais 1 ano, nos trabalhando, sobretudo porque existiam problemas pessoais que interferiam no nosso relacionamento. Então, não é que ela era o problema ou eu era o problema. Eu era o problema para mim e ela era o problema para ela. Então, independente se eu me relacionasse com ela ou com outra pessoa, provavelmente daria errado. Porque o problema não estava no outro, estava em mim. Então nós nos trabalhamos e depois demos o próximo passo. Então se nós esperamos todo esse tempo para namorar, e não é simplesmente esperar, tipo, estou esperando, não, nós nos preparamos realmente. Nós conversávamos com pessoas sobre isso, nós nos aconselhávamos sobre isso, nós estudávamos sobre isso, nós rezávamos sobre isso. Nós nos preparamos para isso. E ainda assim nós tivemos grandes tribulações. Muito provavelmente, se nós não o tivéssemos feito dessa forma, hoje eu não estaria casado, pelo menos com a Jennifer, e hoje eu não seria pai do Pedro. Tudo aconteceu assim, porque nós esperamos. E um dos grandes problemas nosso hoje se chama esperar. A gente não consegue esperar o micro-ondas dar 0, que a gente está tirando 1. A gente não consegue terminar de apitar. A gente não consegue muitas vezes terminar de ver o stories que a gente já está passando. Isso aqui já está muito grande, já vou passar. Esse é um grande problema nosso. Eu não consigo escutar mais o áudio no 1 nem no 1,5. Tem que ser no 2. Não consigo mais esperar. Quando manda um áudio de 1 minuto, a gente já pensa, meu Deus, que eu vou... 1 minuto, essa pessoa acha que eu não tenho nada para fazer, que eu vou ficar 1 minuto escutando ela. Ou quando a gente para na sinaleira, né? 60 segundos essa sinaleira, meu Deus, isso é um crime. Tem nada para fazer. A gente tem que ficar aqui parado nessa rua 1 minuto. Só que nós pagamos, infelizmente, por tudo aquilo que nós fazemos. Hoje você vive o que você vive porque lá atrás você teve atitudes que hoje moldam aquilo que você está fazendo aqui hoje. Você está aqui hoje porque lá atrás você aceitou o convite de alguém. Você está com essa roupa porque lá atrás você comprou ou ganhou essa roupa. Você tem esse corte de cabelo e se arrepende ou não porque lá atrás você escolheu alguma coisa. E hoje precisa arcar com isso. E a nossa vida como um todo, ela é dessa forma.
Talvez você pensa, hoje eu não quero. Quer ver? Aqui a gente está pertinho do McDonald's. Você pode passar a sua vida inteira comendo McDonald's? Pode, vai ser bom. Quando você estiver comendo vai ser maravilhoso. Agora, passados-se os anos, isso vai ser bom para a sua saúde? Não. Não vai. Embora, não sei vocês, mas eu queria poder. Se eu tivesse um pedido para fazer a Deus, era comer toda a comida do mundo e não engordar e nem fazer mal para a minha saúde. Uma coisa maravilhosa que existe é comer. Ainda mais comida boa. Mas é isso, nós precisamos fazer escolhas. Nós precisamos fazer escolhas para a nossa vida, não apenas pensando no agora, pensando no futuro. E eu me sinto de verdade um tiozão falando assim, porque parece que eu estou chegando na galera que está fazendo vestibular e dizer, escolha bem o seu curso da faculdade. Mas aquilo que você vai viver daqui a alguns anos vai ser resposta daquilo que você está fazendo hoje. Aquilo que você vai viver daqui a alguns anos vai ser resposta da sua próxima semana. Então escolha bem aquilo que você está fazendo, escolha bem aquilo que você vai fazer. E aqui eu quero agora entrar, eu não sei mais quanto tempo eu tenho. Quanto tempo eu tenho? Veio para mim, por favor, faz sinal. Obrigado. Agora eu quero entrar num ponto bem chatinho. Que antes talvez estava tendo sorrisinhos e agora vai, em vez de tocar o sino, vão tocar o sino em mim. Obrigado. Que se chama prática sexual. Existe uma diferença entre sexo e sexualidade. Um dia, uma criança, uma menininha, chegou para o pai dela, uma menininha ali de 5 anos. Chegou para o pai e disse, pai, sabe aquela fase assim das perguntas difíceis, né? Pai, o que é sexo? O que é sexo? Aí o pai, não, assim, né, quando duas pessoas se amam muito, assim, se amam muito, e elas se amam tanto, mas isso só vai fazer quando estiver muito grande, não precisa se preocupar agora. E aí começou aquelas 1001 teorias que nós muitas vezes tentamos explicar para as crianças. Dela olhou para o pai e disse, tá pai, mas a tiazinha da creche mandou esse papelzinho aqui, como é que eu vou escrever tudo isso dentro desse quadradinho? Porque estava lá sexo, aí um quadradinho masculino e outro quadradinho feminino. Como é que eu vou escrever tudo isso nesse quadradinho aqui? Então muitas vezes, o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes nós confundimos sexo com ato sexual. Ato sexual é uma coisa, sexo é outra. Sexo é aquilo que você é. Ato sexual é aquilo que você pode fazer ou não. Que é diferente também da sua sexualidade. Porque sexualidade, ato sexual você não pode fazer com quem você quiser. E com qualquer um. Poder você até pode, mas não deve. Agora, a sexualidade você vai fazer com todos esses. As pessoas que estão ao teu redor, você está exercendo a sua sexualidade. Porque a sexualidade é como você conversa, a sexualidade é como você abraça as pessoas, a sexualidade é como você se veste, a sexualidade é tudo aquilo que você faz em relação ao seu relacionamento com as outras pessoas, com a sociedade. É a sua sexualidade. Que é diferente do seu sexo, que é diferente do ato sexual. É verdade que o ato sexual, e tentam hoje dizer, que ele influencia no seu sexo. Mas o seu ato sexual ele não influencia no seu sexo. Se você hoje decide fazer sexo, você homem decide fazer sexo com homem, você não se torna do sexo feminino. Se você mulher decide fazer sexo com outra mulher, isso não te torna do sexo masculino.
Se você, pessoa, decide fazer sexo com um animal, isso não te torna um animal. Gente, isso pode parecer engraçado, né, aos nossos ouvidos. Mas vocês, hoje, guardem esse dia, nem... Que dia que é hoje? Dia 5 de março. Guarde esse dia 5 de março. Hoje você ri. Talvez daqui a... Eu espero que nunca... Mas talvez daqui a 1, 2 anos você vai escutar essa mesma coisa e isso não vai ser estranho ao teu ouvido. Porque há anos atrás, quando você escutava, era difícil você escutar pessoas que diziam: eu tenho vontade de fazer sexo com uma outra pessoa do meu mesmo sexo, um homem fazer com uma mulher com mulher. Era muito difícil você escutar isso. E hoje é normal, hoje é comum aos nossos ouvidos, coisas que lá atrás não era. E não apenas sentir vontade, hoje o número de pessoas que fazem isso é grande, coisas que lá atrás não eram, coisas que lá atrás não aconteciam. Por que como eu disse, eu vou tocar estou já tocando numa área, num assunto que pode ser muito incômodo para algumas pessoas. Então, de novo, como você prometeu lá no início, você prometeu, eu não te obriguei, você ergueu o braço e repetiu. Não fica bravo comigo, depois a gente conversa. Mas eu preciso dizer que não é isso que Deus, Ele quer para você. Assim como não é, Deus Ele não quer para você, rapaz, que você saia beijando e transando com todas as meninas. Não é. E é tão pecado quanto, tá bom? O pecado, ele não está apenas em você fazer sexo com a pessoa do mesmo sexo. Está em você fazer sexo no momento que não deve fazer. Então, porque eu sei que existe muito esse discurso de tipo, porque lá o pregador tal, o pastor tal, o padre tal. O padre quer falar contra a homossexualidade, mas padre tudo é pedófilo. O pastor quer falar contra a sexualidade, mas pastor tudo tem um monte de estupro, de abuso na conta. Não, mas espera aí. A igreja também condena isso, tá? Então eu não estou dizendo para você, pode abusar, pode ter pedofilia, só não pode ser com a pessoa do mesmo sexo. Se for a pessoa do outro sexo, está tudo bem. Não estou dizendo isso. Estou dizendo para você, está errado. O adultério está errado. A prática homossexual está errada. Mas isso, e aí nós estamos adentrando cada vez num problema mais profundo. Isso, na verdade, é a superfície que muitos já estão passando. Porque eu não sei se você já escutou, mas existe um termo chamado, e muitas pessoas estão se dizendo dessa forma, assexuado. Ou seja, então isso já está indo além do ato sexual. Não é apenas que eu quero fazer sexo com a pessoa do mesmo sexo. Na verdade, eu nem quero mais fazer sexo. Só que isso, em si, é um problema? Olha, se a gente pensar que pelo menos a pessoa não está transando, é bom. Mas o problema é que ali está além. Lembra que antes eu disse que a lei, ela saía da pedra e vinha para o nosso coração? Ou seja, ela saía dos costumes, das práticas, e vinha para a nossa consciência, para o nosso coração, para o nosso existir. Esse é o grande problema. Saiu-se de um discurso externo dizendo: você pode fazer sexo com quem você quiser, agora você pode ser aquilo que você quiser. E nós não podemos ser aquilo que nós queremos. Nesse sentido que estão falando, não. Porque se você pode ser o que você quiser, você pode subir no mais alto desse telhado, tem 9 metros de altura, e pular. Você se diz um pássaro, você vai voar. Não é assim que funciona. Então não é porque você se diz mulher que você é mulher. Não é porque você se diz bonito que você é bonito. Não sei se todos já perceberam isso, né? Mas enfim. Existem coisas, existem momentos, existem pessoas, entenda bem isso, existem pessoas que estão trabalhando
gastando a sua vida. Da mesma forma que existem pessoas que estão gastando a sua vida para pregar o evangelho e fazer Jesus conhecido para você, existem pessoas que estão morrendo, gastando a sua vida para fazer você se perder, para fazer você achar que você pode ser aquilo que você é, aquilo que você quer ser, que aquilo que você faz vai começar a definir aquilo que você é. Mas não é assim. Deus, Ele te fez homem, Deus, Ele te fez mulher. E se Ele te fez homem, Ele não te fez para qualquer, nem homem e nem mulher. Deus, se Ele te fez mulher, Ele não te fez para qualquer mulher e nem para qualquer homem. Porque nós, muitas vezes, buscamos direitos, buscamos prazeres, buscamos uma melhora de vida. Nós estudamos para isso, nós trabalhamos para isso, nós batalhamos por isso, nós fazemos textos em WhatsApp, Instagram para isso. Mas na primeira oportunidade que aparece um sem futuro na nossa frente, a gente se joga. Você busca uma faculdade maneira, você busca um trabalho legal, você compra umas roupinhas legal. Aí você vê o primeiro cara que te trata mal e você aceita. Você, rapaz, que se diz tão bom, aceita ficar com aquela menina que já ficou com todo mundo. Você é tão bom igual todo mundo. E na verdade você ainda é tão bom quanto que eles chegaram primeiro que você. Você não sabe o quão lindo é você poder saber que você está se guardando para alguém. Sabe, a Jennifer, ela já está com 3 meses e meio de gestação. E no primeiro mês, ali na metade de janeiro, ela teve um sangramento. E nós, com muito medo de que pudesse ter acontecido um aborto espontâneo, enfim. Era uma segunda-feira, nós estávamos indo... Não, minto, era uma terça-feira e nós estávamos indo... Para com essa fumaça, senão me atrapalha. Era uma terça-feira e nós estávamos indo a Porto Alegre fazer uma ecografia para ver se estava tudo bem, se ainda existia ali a gestação, se ainda existia a vida. Nós estávamos indo para Porto Alegre. E eu lembro, eu estava dirigindo, ela estava do meu lado, ela estava já... Não sei se ela estava dormindo realmente, mas ela estava de olhos fechados. E eu fui... O meu carro ele é automático, então não preciso ficar passando marcha. Então, um dos braços, uma das mãos, eu passei a viagem toda, o trajeto todo sobre o ventre dela, né? Sobre a barriga dela. Orando. Porque nós oramos por muitas pessoas, né? Mas muitas vezes nós não oramos por nós. Nós proclamamos cura por muitas pessoas e muitas vezes nós não proclamamos por nós. Então, naquele trajeto todo, eu fui orando. E a minha oração para Jesus era: Senhor, não me permita passar por isso. A gente até brinca, né? Eu já engravidei várias mulheres, já orei por várias mulheres para elas engravidar, e elas engravidaram, e hoje elas têm um filho que está bem, que está saudável. Não me permita passar por isso. Se é verdade tudo aquilo que eu prego, se é verdade tudo aquilo que eu oro, e eu creio que é verdade, Senhor, eu preciso do teu auxílio nesse momento. E aí eu lembro, nós chegamos no consultório, a gente ficou ali, a recepcionista nos direcionou para a sala de espera. Deu 2 minutos ali de espera, mas nesse tempo eu fui ao banheiro. Eu lembro, de frente ali para a pia, o sanitário ali, eu lembro de me ajoelhar e fazer a oração até o momento, pelo menos, mais, acho que, necessitado da minha vida, assim, né? Me coloquei de joelhos naquele banheiro e disse: Jesus, eu te peço, não me permite, sobretudo que a minha esposa passe por isso. Você, se um dia casar, você vai saber que
A gravidez, para o homem, ela só vai fazer real sentido mesmo depois quando você tiver com o filho no colo. Agora, a partir do momento que você descobre a gestação para a mulher, no corpo dela, aquilo já está tudo diferente. Então, eu me coloquei de joelhos e comecei a orar: Senhor, não me permite passar por isso, não permite que a minha esposa passe por isso. Eu creio que tudo aquilo que eu preguei, tudo aquilo que eu orei pelas pessoas, é verdade. E aquilo que antes eu proclamava pelos outros, hoje eu preciso na minha vida. Aquilo que antes eu profetizava na vida das outras pessoas, hoje eu preciso na minha. Eu preciso da minha família, eu preciso da minha casa. Me coloquei de pé, fui então para o exame. Pela graça de Deus, nós fizemos o exame, estava tudo bem. O sangramento, na verdade, o médico ele nem soube explicar do que era. Ele disse que, de acordo com a gestação, estava tudo ok. Enfim, aí nós pudemos ali escutar os batimentos, tudo certinho. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? A minha oração a partir daquele momento, toda noite, quando eu deito na minha cama, eu coloco a mão sobre a barriga da Jennifer, a minha oração toda noite é: Senhor, me permite ter esse filho, porque eu quero te amar através dele. Eu quero ter ele para poder te amar mais. Essa deve ser a sua oração quando você busca alguém ou alguma coisa na sua vida. Sabe aquela coisa que você almeja tanto? Senhor, eu quero isso. Não é porque eu simplesmente quero, não, porque eu quero te amar mais através dessa condição. Senhor, me permite ter um relacionamento santo. Porque eu sou santo? Não. Porque eu quero te amar através desse relacionamento. Senhor, me permite ter, e se eu já tenho um relacionamento, permite que o meu relacionamento seja santo. Não porque eu sou bom e depois quero ficar falando que eu consegui, não. Mas porque eu quero ter a oportunidade de te amar através desse relacionamento. Eu quero ter a oportunidade de poder exaltar o teu nome através dessa situação, através dessa pessoa. E tudo isso que eu falei é possível. Eu posso dizer isso, é possível. É fácil? Não é. Aí é uma notícia não tão legal. Não é fácil. Mas de verdade é muito prazeroso. Você, depois de tudo, olhar para trás e dizer: consegui. E hoje você experimenta, não sei se você já teve essa experiência, de um dia muito cansativo, quando a gente estava aqui reformando esse espaço, finalzão do dia assim, agora a gente vai comprar um refrigerante. Não sei se você já tomou um refrigerante com muita sede, ou muito cansado. Parece que aquele refrigerante ele tem um sabor assim mágico. Que você pode comprar aquela Coca-Cola 10 vezes depois e nunca mais vai ter aquele gosto. O prazer do cansaço, o prazer do dia final. Sabe, aquele prazer, um gosto que vai ser bom. Se você tiver um relacionamento onde você não busca castidade, depois de você casar, vai dar certo o seu casamento? É bem possível que sim. Eu oro para que isso aconteça. Para que independente dos seus erros, o seu relacionamento dê certo. Mas saiba que se você fizer tudo isso, ao final do seu relacionamento você vai dizer: essa é a coca do final do dia. Essa é a coca do cansaço, do trabalho, do labor. É diferente. E de novo, tudo isso é decisão. Decisão. Porque nós nos conhecemos. Você se conhece. Você sabe que você não pode começar a conversar com fulaninho, que você vai meter o pé pelas mãos. Você sabe que você não pode ir com o seu namorado em tal lugar até tal horário, que vai dar errado. Você sabe que você não pode em tal ambiente, porque tal pessoa vai estar lá e você não vai resistir. O momento crucial é antes. Quando você já... Saiba que quando você... Aqui é um bom exemplo para demonstrar. Se eu já estou aqui, eu já estou mais para lá do que para cá. Já é mais certo que eu vou cair do que eu vou conseguir me erguer. Então o que eu faço? Eu não me aproximo da tentação. Eu não me aproximo da oportunidade. Eu não me aproximo daquilo. Agora, eu vou tentando, vou me aproximar. Acho que dá. Aí eu tento me equilibrar só no calcanhar. Aí, não, só um pé. Vai cair. E aí depois você diz: pois é. Mas é que a tentação foi muito forte.
Saiba que a palavra de Deus, ela nos diz que Deus, ele não nos dá tentações maiores do que nós podemos suportar. Então, se a tentação ela é muito forte, aí não tem nem problema, não foi nem pecado. Porque se você não conseguia resistir, você foi obrigado a fazer aquilo. Agora, se a palavra de Deus nos diz, e eu creio na palavra de Deus, que as tentações que o Senhor nos dá, as provações que Ele nos permite passar, são de acordo com aquilo que nós podemos suportar, aquela menininha não é tão bonita assim. Aquele carinha não é tão carinho assim. Aquele momento não é tão difícil assim. Agora, conforme você vai dando corda, vai se tornando difícil. Porque daí você está lá, metade do corpo já está para o capeta e você, Jesus, eu vou aguentar, com um dedinho, mas eu vou aguentar. Metade do corpo já está para lá. E por último, para nós terminarmos e orarmos, me fugiu, esqueci o que eu ia dizer. A música terminou e foi junto. Fique de pé então, vamos orar. Senão, se eu esqueci, não era para falar. Lembrei. Você precisa lutar e se preparar em todas as áreas da sua vida. Se você fortalecer apenas o seu espiritual, o demônio vai te derrubar na sua carne. Se você fortalecer apenas a sua carne, o demônio vai te derrubar no seu espiritual. Se você fortalecer apenas a sua família, o demônio vai te derrubar no econômico. Se você fortalecer apenas o seu econômico, a sua família, o demônio vai te derrubar lá. É uma balança. É preciso estar equilibrado. Se vocês antes estavam sentados sobre uma cadeira, existem 4 pernas nessa cadeira. Se uma dessas pernas ela tiver bamba, ela vai cair em algum momento. Se ela tiver ali menor que a outra, ela vai cair. Você pode até, por algum tempo, tentar se equilibrar nas outras 3. Mas naquele momento que você relaxar e sentar direitinho, que é o momento onde o demônio ele vai nos atacar, onde ele gosta de atacar quando a gente não acha que ele vai nos atacar. Quando a gente está relaxado, quando a gente está ali despreparado, ele vai derrubar você.